E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. São Luís é uma cidade profundamente religiosa. Eu acho que você deve concordar comigo que a gente ainda encontra procissões, nós temos rádios evangélicas, nós temos cultos que estão acontecendo ao ar livre. Já foi ali na litorânea? Ali na litorânea acontecem alguns cultos ao ar livre. Não há dúvidas de que o estado do Maranhão, propriamente dito, é um estado devoto. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma pesquisa, existem mais de 25.300 igrejas registradas no estado do Maranhão. 25.300, mais de 25 mil igrejas registradas. Fora as igrejas que não estão registradas. Se você somar, só para você ter uma ideia, olha só. Se você somar todas as padarias do estado do Maranhão, se você somar todas as farmácias, todas as escolas públicas e privadas, todas as unidades básicas de saúde, isto é, todos os hospitais, todas as UBSs, as UPAs que nós temos, né? Se você somar todas as agências bancárias, todas as livrarias, todas as delegacias de polícia civil e todos os psicólogos registrados com CRP no estado do Maranhão, você ainda não vai chegar ao número de igrejas registradas no estado. Você vai ficar ali perto de 25 mil, mas você não passa de 25.300 igrejas. A fé parece abundante, né? Mas, paradoxalmente, a gente sofre de uma pobreza estrutural. Nós temos altos índices de violência doméstica, de feminicídio. Nós agora assumimos a ponta da pirâmide de pior índice de desenvolvimento humano da federação. Nós somos o pior estado da federação. Nós temos altos índices aqui de divórcios. Nós temos vícios que são escondidos, ansiedade que está generalizada. A fé parece abundante, mas paradoxalmente está acontecendo alguma outra coisa que está mostrando que não. O que será que está acontecendo com a nossa sociedade? Porque a gente vai para a internet, está cheio de gente falando a respeito de Jesus. Se você observar os pastores aqui da nossa região, aqui de São Luís, eles estão lá prometendo para você assim, olha, se você quer receber uma bênção, comenta aqui amém que eu vou te mandar uma oração hoje. Quer receber uma oração pela sua família? Digita amém, dá um glória a Deus aqui que eu vou mandar para você uma coisinha. Se você ama Jesus, então você compartilha. Tá cheio de Jesus sendo pregado na internet. Hoje mais de 25.300 instituições religiosas vão estar reunidas e vão falar a respeito do Evangelho. Parece que a prática da fé, ela não está mudando o nosso trato com o próximo. A ética no trabalho, ela não tem mudado. Se você lidar com pessoas aqui, você precisa negociar com pessoas, você sabe a respeito do que eu estou falando. A gente é refém, às vezes, de um jeitinho brasileiro, não é? Sempre tem alguém querendo tirar uma vantagem da gente, não tem? Parece que os nossos valores familiares, eles estão perdidos, né? Porque o que é família hoje? O que é ser pai hoje? O que é ser mãe? Qual é a estrutura familiar que nós temos hoje? Porque mudou bastante, né? Você lembra que como era antigamente? Lembra dos seus avós? Lembra dos seus bisavós? Como era a estrutura familiar? E o que realmente é uma família hoje? Parece que os nossos valores, aquilo que realmente importa, parece que entrou em desuso, a gente se perdeu. Será que o evangelho que está sendo pregado hoje nessas mais de 25.300 instituições religiosas que nós temos, se autodenominando cristãs, proclamadoras do evangelho, será que esse evangelho realmente está sendo absorvido ou será que os nossos odres, ou seja, as nossas estruturas internas, elas estão assim enrijecidas, elas estão frágeis? Será que as nossas estruturas mentais, as nossas estruturas emocionais, espirituais, elas estão envelhecidas, enrijecidas demais, inflexíveis demais? Porque é um grande erro nosso tentar viver o evangelho de nosso Senhor Jesus, que é vivo, com uma estrutura, com um odre, moralmente, emocionalmente sujo, podre, morto por dentro. O que Jesus está falando aqui a respeito dessa metáfora, a respeito dessa parábola,
Ele é preciso no que ele está falando. Eu não sou um bom entendedor de vinho. Eu sei que alguns de vocês aí são muito melhores do que eu nessa questão dos vinhos. Mas a gente sabe aqui entre nós, a gente não precisa ser um bom entendedor, né? Mas o vinho novo, quando ele fermenta, o que acontece com ele? Ele expande, né? Acontece isso, né? Acontece isso com a gente também de manhã cedo, né? De manhã cedo eu acordo assim magrinho, aí eu tomo um copo d'água, eu como um pãozinho, já fico assim rápido. A gente expande ao longo do dia, né? E aqui o vinho acontece a mesma coisa, ou seja, se a nossa estrutura, o nosso odre for rígido demais, é inevitável que ele vai estourar, ele não vai aguentar essa situação. E o que Jesus está dizendo basicamente para essas pessoas é: vocês querem a minha presença, mas vocês não querem uma mudança de estrutura. Vocês querem experimentar o reino de Deus, mas vocês querem o reino de Deus sem arrependimento. E isso é praticamente impossível, porque a primeira frase de Jesus no seu ministério é: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Esse reino de Deus, ele está dentro de nós. E hoje em dia, se a gente for parar para pensar, o que Jesus está falando para aquelas pessoas está bem parecido também com o que está acontecendo na nossa vida, porque hoje as nossas estruturas, elas também continuam as mesmas. Porque nós queremos amizades profundas, não queremos? Você gostaria de ter um amigo profundo, do qual você pode confiar, do qual você pode falar a verdade? Você gostaria, não gostaria? Mas você não gosta de confronto. Você não gosta de amizades que dizem para você o que você precisa ouvir. Você gosta de amigos que dizem para você o que você quer ouvir, que estimulam aquilo que você gosta de ouvir. Nós temos um certo problema com pessoas que nos confrontam, que mostram para nós uma nova realidade. A gente quer pertencer a uma comunidade, mas a gente quer pertencer a uma comunidade sem renúncia, né? Eu lembro de uma certa vez que alguém estava me falando assim, porque eu gosto da família em Cristo, porque a família em Cristo não tem doutrina. Eu falei, então eu acho que eu estou falando com as paredes, eu estou falando sozinho aqui, ué. Eu falei, que isso? Lógico que a gente tem doutrina, lógico que a gente tem normas de conduta, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né, pessoal? E graças a Deus a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né? A gente precisa de uma boa convivência, e o que rege a nossa convivência é a Bíblia Sagrada. Lá no seu trabalho, você tem regras de convivência, você não pode fazer tudo o que você quer no seu trabalho, né? Você não pode fazer tudo o que você pensa na academia, por exemplo. Você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que controlar a sua mente, você tem que controlar os seus desejos, as suas vontades. Dentro da igreja, a gente também tem que andar conforme o que Jesus ensinou para cada um de nós. E o que Jesus está falando assim, olha, vocês querem um Jesus que salva vocês, mas que não toca na agenda de vocês. Vocês querem assim, eu quero ser salvo, mas eu não mexo nas minhas prioridades, entendeu, Jesus? Não mexe aqui nos meus vícios, não mexe aqui nessa vida que eu já levo, nos meus afetos, nos meus relacionamentos. E o próprio Jesus disse para nós, olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está dentro de vocês. Está entre nós aqui. O reino de Deus está aí dentro de você. Mas isso não significa que o reino de Deus seja um reino adaptável, domesticado. Porque esse é um reino de Deus que muitas vezes é vendido por aí. É um reino de Deus ao qual você não precisa de um arrependimento, você não precisa de uma metanoia, de uma expansão da sua mente. Não, é um reino que entra na sua vida e ele vai sendo moldado conforme o que você quer. Qual é o Jesus que você quer? Então a gente constrói o Jesus que você quer, da maneira como você quer. Só que eu lembro você que o lema da nossa igreja é crescendo em Cristo juntos. É crescendo, né? Não é crescidos, já cresceram, não sei, não existe outra palavra para isso, mas percebe que nós estamos crescendo? Porque é um processo de maturidade. O arrependimento não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. Me arrependi, tô salvo agora, me converti, resolvi todos os meus problemas. Não, arrependimento é uma coisa que é diária e vai acontecendo, e a gente vai amadurecendo, e a gente cresce mais um pouquinho, e é mais um pouquinho, e a gente dá um passo para frente e às vezes dá 2 passos para trás, e a gente vai lá e dá 3 para frente, dá 2 passos para trás, e a gente vai tentando. É diário, sempre vai acontecendo. E quando Jesus está falando dos odres, ele está falando das nossas estruturas internas, aquilo que nos sustenta, aquilo que armazena, aquilo que dá forma ao conteúdo.
Já o nosso poeta já dizia, né, que muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. O que nós traduziríamos isso para os nossos dias hoje seria a nossa mente, a nossa cultura, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos hábitos, as nossas práticas, porque hoje em dia é inconcebível que você tenha ouvido falar a respeito da graça de Deus e ainda trabalhe nessas lógicas de mercado, ainda trabalhe nessas lógicas de medo, de culpa, de ganância, de meritocracia. Há muita gente que ainda está parado no tempo ainda, que está vivendo ou quer viver uma igreja de 1980, de 1990, mas esse evangelho é vivo, ele não cabe nessa estrutura rígida. É um frequentador de culto, mas vive nessa lógica de barganha com Deus, onde a gente quer ficar trocando com Deus. A gente faz alguma coisa e Deus faz alguma coisa por nós. A gente faz alguma coisa por Deus, Deus faz alguma outra coisa por nós. O Maranhão, para você ter uma ideia, tem 6 milhões de pessoas, mais ou menos, que se autodeclaram cristãs. É quase toda a população do Maranhão se autodeclarando cristãs. Dessas 6 milhões, 2,5 milhões, 2 milhões e meio de pessoas afirmam que frequentam cultos semanalmente. Olha, para você ter uma ideia, 2 milhões e meio de pessoas estão dentro de uma igreja hoje. Elas estão frequentando semanalmente. Não há dúvidas que a fé está espalhada pelo Maranhão. Isso eu não tenho dúvida. A minha grande questão é, será que nós estamos enraizados nesse evangelho que está sendo pregado? Ou será que nós estamos vivendo um evangelho superficial? No nosso último episódio, nós estávamos falando a respeito da nossa resistência ao arrependimento, e eu volto a lembrar você o que é o arrependimento, porque o arrependimento não é o remorso, não é o choro pela sua prática pecaminosa. Ah, eu errei, então agora eu estou arrependido, Senhor, me perdoa, e eu fico com aquela culpa, carregando aquele medo, aquela vergonha. Não, nós falamos a respeito do arrependimento como uma expansão da nossa consciência, como uma mudança da nossa mente, como a transformação pela renovação da nossa mente, a mudança dos nossos hábitos, a mudança da nossa conduta. E nós falamos isso seguindo a lógica aí de Lucas capítulo 5, porque nós estamos respeitando o contexto, para que a gente não fique criando pretextos. Nós falamos a respeito de 3 caminhos que são resistência ao arrependimento, partem de nós. E nós falamos a respeito de orgulho, nós falamos a respeito do nosso tradicionalismo, das nossas tradições, isso tem aí nas suas anotações, e nós também falamos a respeito das nossas experiências traumáticas. Então, fazendo um paralelo com o que nós já falamos, com o que nós já aprendemos, os odres orgulhosos, eles são mentes fechadas, são mentes que eles não querem aprender, eles estão presos num orgulho espiritual. Então eles vão dizer o seguinte: não, sempre foi assim, tem que ser dessa forma. Eu sempre fiz desse jeito, então eu quero que seja feito desse jeito aqui, que continue sendo dessa maneira. É uma mente que prefere ter razão, prefere sempre estar certo, ao invés de experimentar um caminho de transformação. E aí nós falamos também a respeito de um outro odre, que é o odre tradicionalista, que coloca e confunde muitas vezes o costume com a verdade. É o pessoal que vai dizer mais ou menos o seguinte: eu já sei de tudo. Eu já li a Bíblia, é dessa forma aqui que funciona, então meio que é um idólatra daquilo que já aprendeu. O primeiro pessoal é orgulhoso e não quer aprender. O segundo aprendeu, mas só quer acreditar no que aprendeu. Ele confunde o seu costume com aquela verdade. É por isso que nós, no último episódio, nós citamos o Nikolai Berdyaev, quando a gente estava dizendo assim, olha, a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Só que além desses dois, a gente tem também os odres que têm as suas experiências traumáticas. E essas pessoas aqui são pessoas que moldaram a sua fé num mecanismo de defesa, de autopreservação. Esse pessoal aqui, eles não creem em Deus porque eles confiam em Deus. Não, eles confiam em Deus e vão atrás de Deus porque eles têm medo. Eles carregam uma culpa dentro deles. Eles chegam até Deus com vergonha pelas suas práticas pecaminosas. Então essas experiências traumáticas levaram essas pessoas a crerem que Deus é um pai abusivo.
que Deus é um pai punitivo e que ele está de olho em você, pronto para descer o chicote em você. Esse Deus, ele vai vir, olha, se você não fizer o que ele manda, ele vai jogar você no inferno. E você é convidado a crer no evangelho de vigilância. Você fica o tempo todo assim atento, e aí você não se entrega a esse bom pai, entende? Você fica sempre com medo assim do que Deus está falando, você vive meio escondido, você carrega a sua culpa, a sua vergonha, e isso vai gerando traumas na sua vida. Então esses são os odres que nós temos segundo o contexto de Lucas capítulo 5. Os odres orgulhosos, os odres tradicionalistas e os odres também que têm as suas experiências traumáticas. Sabe o que isso aqui significa na prática, pessoal? Que o problema não é que você precisa ouvir mais um sermão, mais uma aula, é mais uma igreja, é mais um estudo bíblico. Porque de uma certa maneira, todos nós já ouvimos bastante, né? Todos nós aqui, nós já sabemos desse negócio de igreja há muito tempo já, né? Faz quanto tempo que você está ouvindo a respeito do evangelho? Faz quanto tempo que você está ouvindo a respeito de Jesus? Você já ouviu bastante, né? Você deve além aqui da família em Cristo. Olha só para você ter uma ideia, somente o Lucas, só o Lucas, eu vou produzir quase 100 horas de conteúdo para a família em Cristo. 100 horas de conteúdo teológico para a família em Cristo, só eu. Fora o que Mark e Melinda estão produzindo com os grupos de liderança, com os encontros, com Discovery, com espiritualidade, com outras coisas. Só a família em Cristo vai produzir 300, 400 horas de conteúdo teológico para amparar a igreja. E nós somos uma igreja de 80, 100 pessoas. Fora o que as outras igrejas estão fazendo. Imagina igrejas que são maiores do que a gente, o que elas não estão produzindo. Então o nosso problema não é que agora você não está estudando a Bíblia, não é que você não está escutando mais podcast que fala a respeito de Jesus, que você não está seguindo os pastores que você deveria. Não, o problema não é esse não. O problema é que o nosso interior ele não foi preparado para receber esse tanto de informação que a gente está ouvindo. É como se a gente colocasse um líquido quente num copo que está trincado. O que vai acontecer? Vai quebrar. Vai quebrar, não sustenta. É muita informação, é muita coisa, é muitas vertentes, é um Jesus para cá, é um Jesus para lá. Por isso que Jesus, ele não veio trazer uma mensagem nova, ele não veio criar assim, novas criaturas filosóficas, conceituais, que sabem debater a respeito de Deus segundo a sua teologia. Não, ele veio fazer a gente uma nova criatura, é uma nova criação. Ele veio refazer você por dentro, ele não veio mudar as suas ideias, entendeu? Ele não veio aqui assim, olha, para que você agora consiga filosofar e responder a razão da sua fé. Que agora você seja um bom teólogo, decore versículos e agora você saiba responder quem é Deus para você. Não, ele veio para quebrar você, assim, refazer novamente, é uma nova criatura, porque não basta o conteúdo ser bom, entendeu? A estrutura também precisa ser transformada. Hoje nós temos acesso aos melhores pregadores. Se você falar assim, o Lucas é chinfrinha, larga a mão dele, não dá pra gente escutar não, você pode fazer um curso com o melhor pregador que existe. Você pode ouvir as melhores pregações, inclusive em outra língua. Porque você coloca agora aquela tradução lá, né, no YouTube, você tem aquelas legendas, você escuta em qualquer palavra. À medida que a inteligência artificial agora está evoluindo, você pode escutar uma pregação de 1960, se você quiser. Você coloca lá, vou pesquisar aqui, Billy Graham. Aí você coloca lá e você escuta uma pregação do camarada. Você escuta o que você quiser. Conteúdo excelente nós temos. Mas se a nossa estrutura não estiver transformada, ela não aguenta. Ela vai explodir. E o caminho, meu irmão, da maturidade espiritual é a condição para que a gente possa sustentar a presença do Cristo dentro de nós. Esse caminho do arrependimento, esse caminho da maturidade, esse caminho da metanoia, da expansão da consciência, da mudança diária, da expansão da nossa mente, da transformação pela renovação da nossa mente, é o que vai sustentar esse Cristo dentro de nós, esse conteúdo novo que vem dentro de nós, que vai sustentando essa nova criação, essa nova estrutura interna. É o caminho da maturidade. Não tem como você colocar Jesus assim de uma forma dentro da sua vida e ele resolver tudo. Ele não vai, ele explode, entendeu? É aquelas outras sementes lá da primeira parábola que nós estudamos. Vai cair no solo superficial. Você aceita Jesus naquela alegria, mas depois você vê assim,
Qualquer primeira briguinha que existe na igreja, aí você desiste. Você trata Jesus ainda como esse evangelho de troca, de barganha. Você não se aprofunda, você não vai cada vez mais profundo nessas raízes. A sua transformação interior não acontece. Porque é necessário um caminho de maturidade espiritual. Porque a gente pode construir igrejas assim, em estrutura física grandiosas. Se a gente quiser aqui, ó, pessoal, a gente junta uma galera aqui e a gente começa a fazer uma campanha e vamos convidando mais pessoas e agora nós vamos construir uma estrutura física, nós vamos construir um corpo de ministério, um corpo de presbitério, de diaconato, nós vamos construir um prédio novo e nós vamos ser a maior igreja aqui do estado do Maranhão. Se a gente quiser, a gente faz isso daí, viu? Mas só que se essa estrutura física aí não mudar a sua estrutura interior, se essa estrutura física não produz frutos em você, aonde você consegue enraizar cada vez mais nesse Jesus Cristo de Nazaré, frutos de maturidade espiritual, então é uma estrutura morta. Se a família em Cristo, essa nossa estrutura que nós temos aqui, que nós construímos juntos, ela não estimula você a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho, uma filha melhor, um funcionário melhor, um empresário melhor, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, uma mulher melhor, um tio, uma prima, um amigo. Se isso daqui não está fazendo de você uma pessoa melhor, isso significa que a nossa espiritualidade, a nossa estrutura interna está morta. E a gente não vai aguentar esse evangelho que é vivo dentro de nós. Isso mostra que a nossa raiz interior, ela está machucada. Ela não está alcançando as raízes da transformação profunda. A gente virou um grupo de gente legal que fica exercendo uma filantropia de vez em quando para tirar o peso da nossa consciência. A gente se reúne para comer, para beber. A gente se reúne para dar risada. A gente vai para a igreja porque a gente quer arranjar companhia para nós, porque a gente tem medo de ficar sozinho. A gente vai para a igreja porque a gente quer ouvir uma mensagem que vai dar uma certa esperança de que Deus vai resolver a nossa vida financeira. A gente vai para a igreja para fazer networking, mas a gente não transforma a nossa vida. Não tem uma mudança interior. Acontece que para viver essa experiência de reino de Deus, é necessário uma nova estrutura interna, e seja ela emocional, psicológica, espiritual. É necessário uma nova estrutura, inclusive existencial, psicológica, dentro de cada um de nós. E a resposta para essa construção de um caminho de maturidade não vem do nosso desempenho religioso, mas vem de pessoas que aceitaram essa reconstrução interior profunda. Porque eu conheço pessoas que sabem tudo a respeito de igreja, sabem tudo a respeito de religião, mas elas não sabem do relacionamento com Jesus. Elas não experimentam Jesus na sua vida. Não sabem conversar com Jesus, não sabem perceber Jesus no natural da vida. Eu não sei se você observou, mas aí em Lucas capítulo 5, quando Jesus está chamando o Pedro, no início do capítulo 5, se você está com a sua Bíblia, ele não chamou o Pedro porque ele era um mestre, porque ele era diácono na igreja, porque ele era líder do ministério, ou porque o Pedro sabia falar muito bem, ele era um homem de posição. Não, ele chamou o Pedro e aceitou o chamado do Pedro para que ele fosse um discípulo e agora fizesse parte desse grupo de Jesus a partir do reconhecimento do Pedro, o reconhecimento da condição dele de miserável e de pecador. Porque quando Pedro percebeu que ele estava diante do Messias, ele estava diante de Jesus, ele caiu de joelhos, ele falou assim: não, olha, o Senhor afasta de mim, porque o Senhor é demais para mim, eu sou pecador, eu não posso. Eu sou sujo demais para estar diante do Senhor. E esse tipo de coisa é coisa rara dentro de igreja. É raríssimo de se encontrar. O que mais você vai ver por aí, meu irmão, é assim, é um sujeito que ele é um Zé Ninguém lá fora, entendeu? Ele é nada lá fora, mas na igreja ele é líder do diaconato. Ele é diretor de arte. Sabe o que ele faz? Ele posta no Instagram, mas ele é diretor de arte da igreja. Ele é pastor sênior. Ele é líder do ministério. Ele é isso, ele é aquilo. É um Zé Ninguém lá fora, mas dentro da igreja ele é autor best-seller. Coisa rara dentro da igreja é pessoas que se percebem na condição em que o Pedro se percebeu. Por isso que tem muita gente que sabe absolutamente tudo sobre igreja, tudo sobre religião,
Mas quando vai para esse caminho da maturidade espiritual, para esse caminho do arrependimento diário, para esse caminho de crescimento, não consegue evoluir. Sabe tudo sobre as tarefas eclesiásticas, mas não sabe absolutamente nada sobre Jesus. E perde o melhor, porque está ali diante de Jesus, mas não se reconhece na sua condição de miserabilidade, de pecado. Esse caminho de maturidade espiritual, ele só começa, em primeiro lugar, quando você assumir que a sua estrutura está danificada. A maturidade, ela começa com humildade, pessoal. É extremamente necessário reconhecer que uma mente rígida vai criar uma espiritualidade traumatizada. Talvez você seja fruto disso, se você veio de uma mentalidade rígida, religiosamente falando. Talvez você tenha uma espiritualidade que não funciona assim da maneira como você gostaria. E a prova real disso é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde 2023, a gente tem sustentado esse ranking, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Nós sustentamos também um outro ranking, onde nós somos o segundo país na América Latina em casos de depressão. Nós somos, em primeiro lugar, o país do mundo mais ansioso. E, em segundo lugar, o segundo país na América Latina em casos de depressão. Isso não é somente dado clínico, pessoal. Isso é sinal espiritual. Isso é sinal que os odres, eles não estão aguentando. Eles estão se rompendo. E o primeiro passo é admitir. É admitir que a sua estrutura está danificada. E, infelizmente, eu digo isso assim do profundo do meu coração, porque eu sei que você tem a minha solidariedade, porque nós estamos num país, nós estamos numa igreja propriamente dita, que ela ainda ridiculariza pessoas que tomam remédio do pescoço para cima, Do pescoço para baixo está liberado tomar remédio. Não tem problema nenhum você falar assim, eu tomo remédio para diabetes, para pressão alta, tomo remédio para isso, para aquilo, mas para a cabeça, falar que toma remédio para ansiedade, para depressão, você ainda é meio ridicularizado, Tanto no âmbito religioso, quanto no âmbito de sociedade, ainda é meio vergonhoso você falar assim, olha, daqui para cá eu tomo remédio, ore por mim. Eu tenho alguns problemas de ansiedade, alguns problemas depressivos. E ainda você é um pouco ridicularizado, às vezes ainda dizem que é falta de fé. Infelizmente, uma crueldade, uma falta de informação, de compaixão, de amor. Algo que ridiculariza ainda o nosso evangelicalismo brasileiro. Infelizmente, você tem toda a minha solidariedade, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Mas para que você possa, meu irmão, seguir por esse caminho de maturidade espiritual, nesse caminho de crescimento de maturidade, o primeiro passo é admitir. A estrutura não está boa, ela está danificada. Algo está errado e está tudo bem estar errado. Está tudo bem estar ansioso, está tudo bem estar depressivo, está tudo bem tomar um remédio, está tudo bem você ir ao médico. Se o seu médico mandar você tomar remédio, tome remédio, não tem problema. Se você precisa de oração, faça oração, nós fazemos oração também. Nós vamos orar todos juntos, está tudo bem. Não tem problema nenhum em admitir que a estrutura está danificada. E também é necessário, irmão. É necessário que você permita que Cristo toque na raiz, não somente nos sintomas. No nosso último episódio, nós fizemos essa imagem do oleiro que Jeremias capítulo 18 trouxe para nós, aonde Deus é o oleiro e ele quebra o vaso e ele então refaz de novo esse vaso, ele reconstrói esse vaso. E isso é uma figura maravilhosa dentro de nós, porque Deus não é um Deus que reforma a nossa vida. Deus não é um Deus que vem e fica remendando a nossa vida. Não, ele vem e restaura, ele reconstrói novamente, sabe? Ele acaba falando, essa vida não existe mais. Vamos fazer uma nova criatura de você. É uma nova criação a partir de então. E você sabe que crescer em Cristo juntos é algo que dói, não dói? Crescer dói, Todos nós já crescemos um pouco e a gente sabe que dói fisicamente, mas dói aqui também. Porque isso exige demais de nós. Isso vai exigir... Essa expansão da nossa consciência exige do nosso ser, exige da nossa identidade, exige da nossa mentalidade, da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Mexe com as nossas estruturas. Crescer e ir por esse caminho da maturidade espiritual não é tão simples, mas é o caminho que vale a pena.
porque é o caminho onde Jesus vai tocar nos nossos padrões comportamentais, sejam eles do nosso orgulho, sejam eles das nossas experiências traumáticas, sejam eles das nossas tradições que nós carregamos como verdade, mas que na verdade são os nossos costumes que nos mantêm ali dentro da nossa religiosidade, seja o nosso vitimismo, seja a nossa dependência, seja a nossa culpabilização, que nós vivemos sempre assim. É necessário que a gente tenha essa coragem que o salmista teve no capítulo 42, versículo 5, quando ele disse assim: por que está batido a minha alma? Quantos de nós temos essa capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: por que você está pensando isso? Por que você está falando isso? Por que você está reagindo dessa maneira? Eu tenho razão por estar pensando essas coisas aqui? Por que você está abatido? Por que eu estou triste? Por que eu estou tomando essa decisão? Isso que eu estou vivendo na minha vida, isso aqui é fruto das minhas escolhas mesmos ou isso aqui é alguém que me injustiçou? É essa vida aqui que eu quero mesmo? Por que você está abatido, minha alma? Percebe que é um caminho corajoso demais. Se olhar assim para dentro de você e falar assim: por quê? Por que eu estou perdendo a vontade de viver? Por que eu estou achando que a vida não vale mais a pena? Por que eu estou reagindo dessa forma impossível? Por que eu estou falando assim com a minha mulher? Por quê? Por que eu estou brigando assim com meu filho? Eu tenho razão? Por que eu fico falando desse jeito? Por que eu fico afastado? Por que eu não converso com ninguém? Por que eu não me relaciono? Por que cada vez mais eu fico sozinho? Por que você está abatido, a minha alma? Faz parte do processo de maturidade espiritual. Faz parte do nosso processo de crescimento, do nosso amadurecimento. Isso é metanoia, isso é arrependimento. Isso é expansão da nossa mente. Isso é transformar-se pela renovação da nossa mente. Jesus, ele não veio expandir as suas ideias, os seus conceitos filosóficos a respeito de Deus, não. Ele veio refazer você por dentro, mudar o seu emocional, o seu espiritual, a sua religiosidade, o seu estado mental, o seu estado psicológico, a sua vida religiosa como um todo. Jesus veio mudar todas as suas estruturas. Então, por que está abatido a minha alma? Por quê? Deixa Deus tocar nas feridas. Porque muitas vezes Deus toca nas feridas e Ele fala assim: o que você quer? Fala: olha, eu quero ser curado. Eu preciso de cura. Só que cura dói. É um processo. Você realmente quer? Jesus, ele é elegante. Ele chega pra gente, ele fala: vou curar a sua vida. Não, ele fala: você quer ser curada? Porque se você não quiser, não tem problema. A gente não fala nisso. Você continua aí com a sua ferida, você continua dentro da sua zona de conforto e eu não faço absolutamente nada. Por isso que maturidade não é medido por cargo dentro da igreja, por número de culto que você frequenta, por tempo de igreja. Não é medido por isso. Não é medido pela sua quantidade de ministérios, pela sua capacidade e as suas habilidades que você tem dentro da igreja. Maturidade, na verdade, se mede pela nossa resposta prática ao que nós entendemos de Deus. À medida que você vai entendendo mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus, mais você vai respondendo por esse caminho de maturidade a Deus. Cada vez mais você vai experimentando um pouquinho mais de Deus na sua vida. Se você está nesse caminho de arrependimento, se você está levando a sério essa caminhada com Jesus, você já entendeu que você não vira a esquina sozinho, né? Não dá para ir muito longe sozinho não, né? Se você está levando a sério esse caminho de transformação para esse caminho de maturidade espiritual, você já percebeu que ninguém se reconstrói sozinho. Por isso que é extremamente necessário que você forme vínculos espirituais para a sua sustentação nessa sua caminhada espiritual. Você vai encontrar muita gente civilizada, gente boa, gente alegre, gente feliz, gente legal, numa mesinha de bar, nos seus colegas de trabalho, nos seus praticantes dos seus hobbies. Tem muita gente bacana no mundo aí fora, pessoal. Tem muita gente. Mas em determinados momentos da nossa vida a gente precisa de pessoas espirituais. São essas pessoas espirituais aí que vão levar a gente para os caminhos sobrenaturais de Deus. Para você experimentar esse caminho de maturidade e arrependimento, você precisa criar vínculos com pessoas que são espirituais, pessoas que estão experimentando Deus no natural da vida, mas que eles sabem que isso é sobrenatural na vida deles. Eu tenho muitas críticas à instituição religiosa, você sabe disso, eu não tenho problemas nenhum em criticar a instituição religiosa e principalmente os religiosos, mas o que a gente precisa entender é que quando a gente sai dessa mentalidade rasa de religião e a gente vai se aprofundando, a gente encontra pessoas, a gente encontra você lá.
E lá em você eu posso ver o natural da vida e você pode me apresentar o sobrenatural de Deus, porque aí a gente sai dessa nossa mentalidade de mais agenda, de mais eventos, de mais um café da manhã, e é mais um culto, e é mais uma coisa, e é mais isso, e é mais um louvor, e é mais uma pregação, e é mais um estudo, e é mais um workshop, e é mais, e é mais, e é mais, e é mais, e você fica escondido. Só que é você que me apresenta a Deus. É em você. É quando eu olho para o seu rosto, é quando você olha para o meu rosto. É na sua fala, é no seu abraço, é no seu afeto que você vai me apresentar Deus. A gente vai encontrando pessoas. E quando a gente encontra essas pessoas, são elas que nos levam para o caminho da oração, são elas que vão nos levar para o nosso caminho da devoção, da confissão, do abraço, do afeto, do amor, da bondade, da graça de Deus. Você é a expressão máxima do Deus existente. Você é. Nós somos juntos. Bonhoeffer diz aí na sua anotação, ele disse que o Cristo no outro é mais forte do que o Cristo em mim. O Cristo que está dentro de você é mais forte do que o Cristo que está em mim. São pessoas assim, naturais como você, que vão experimentar os caminhos naturais, uns sobrenaturais, uns aos outros. Nós apresentamos uns aos outros esses caminhos que tanto você e eu precisamos para que a gente possa experimentar Deus nas nossas vidas. Sabe, irmão, que enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não se lançar esse caminho, nós vamos ser aqui 25 mil, 30 mil, 40, 50, 60 mil instituições religiosas que se autodenominam cristãs e estão pregando o Evangelho de Deus, mas ainda a violência doméstica vai continuar se multiplicando. A pobreza estrutural ainda vai continuar reinando. O analfabetismo funcional ainda continua no topo. A gente ainda não vence o nosso pior IDH da federação. A gente ainda vai continuar nos nossos vícios e tudo isso continua se multiplicando. Vai ser uma fé que se multiplica na superfície, não cria raiz, não tem uma transformação interior, sabe? É uma fé assim que é só de falar, é espetáculo, é uma fé de palco, não muda a vida de ninguém, você é só um número dentro da igreja, entendeu? O reino de Deus é um reino que se sustenta pela comunhão dos fracos, ou pelo menos daqueles que se reconhecem fracos, se reconhecem doentes, pecadores arrependidos. O reino de Deus ele não se sustenta pela performance dos fortes, não se sustenta pela nossa habilidade, não se sustenta pela nossa capacidade. O reino de Deus ele se sustenta por essa gente que está aí no seu capítulo 5, versículo 27 em diante, na casa do Levi. Lembra que quem era o Levi? Um cobrador de impostos, lembra? Um cara sujo que enganava a galera, pegava um dinheiro daqui, pegava um dinheirinho dali, e agora Jesus está no meio desse povo, tudo pecador, tudo sujo, tudo doente, mas que se reconhecem pecadores. O reino de Deus é sustentado por essas pessoas aqui que se observam iguais umas às outras, doentes como umas às outras, que são pecadores como todos. Somos iguais, todos nós não somos melhores nem piores, somos pessoas iguais no reino de Deus. É nesse ambiente aqui que o reino de Deus acontece. Então a minha oração para hoje, e por perdurados anos a nossa família em Cristo, é que a gente atinja essa profunda consciência que o reino de Deus ele não acontece no palco. Não adianta nada a gente construir uma estrutura grandiosa, irmão, se a gente não tem uma vida de discipulado. Nós precisamos ter contato com Jesus, você na sua casa, sendo um pai, sendo uma mãe, sendo esposo, sendo a esposa, sendo filho, sendo o que você for dentro da sua, um funcionário, um empresário. Você precisa experimentar o reino de Deus na sua plenitude, na sua completude, porque ele está dentro de você. Mas não espere disso na instituição religiosa, porque nem sempre ele está aqui. Eu sempre sou muito aberto com você falando a respeito disso, que na minha experiência cristã, pouquíssimas vezes eu experimento Deus aqui. Pouquíssimas vezes. Mas o que eu tenho orado a Deus é que a gente não possa despercebê-lo do nosso dia a dia, do nosso natural. A gente não pode deixar de perceber Deus lá na pessoa que você atende, na pessoa que você conversa no seu trabalho, na sua relação com a sua mulher, na sua relação com o seu marido, na sua relação com o seu filho. Aí Deus está, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Aqui, às vezes, a gente está preso ao palco.
A gente está preso à luz, à estrutura, a tudo que a gente tem que fazer acontecer. Mas na sua casa é jogo de verdade. Aqui é só intervalo. Aqui a gente vem, se reúne, celebra, respira e vai pro jogo. Jogo é segunda a sábado. É lá que a gente tem que ser cristão de verdade. Então a minha oração é que a gente consiga atingir essa profunda consciência a cada dia, que a cada passo que a gente der em direção a esse caminho de maturidade espiritual, a esse caminho de arrependimento, a esse caminho de metanoia, de expansão da nossa mente, de transformação da renovação pela nossa mente, nesse nosso caminho de discipulado, que o Espírito Santo fale ao meu coração, fale ao seu coração, fale na sua mente, menos performance, menos e cada vez mais confissão. Que a gente possa ter cada vez menos eventos e cada vez mais quebrantamento, menos aparência e cada vez mais verdade, menos controle e cada vez mais entrega, menos tradição e cada vez mais transformação da nossa vida. Que o Espírito Santo fale a sua vida, fale a minha vida, fale a vida da nossa igreja, fale a sua casa. Cada vez menos, reino do eu, menos reino do eu. E cada vez mais para a sua vida, reino de Deus.